Amém. Glória a Deus, igreja. Amém. Quem está preparado para ouvir a palavra do Senhor Jesus? Amém. Tem uns crentes aleluiados aí, ou sim ou não? Amém. Amém. Glória a Deus. Tem uns crentes aleluiados aí que vai ajudar a pregar. Amém. Irmãos, coisa linda Jesus está fazendo na nossa casa. Enquanto o mundo está se esbaldando no pecado, nós estamos aqui falando do amor e do evangelho do Senhor Jesus Cristo, para crentes verdadeiros, filhos amados e autênticos do Senhor Jesus. Amém? Então, jovem adolescente, eu já vou fazer aquela mesma oração que eu faço todo domingo. Se você mexer no seu celular, tomara que ele faça o quê? Ele queime. Agora você não vai no banheiro, você não vai beber água, você não vai fazer nada, até o pastor da bênção apostólica, amém? Amém ou não amém? Se você conversar com o seu vizinho, amém? Vai ter um voluntário que vai pegar você, tá bom? O Haroldo não está aqui, mas eu tenho um outro irmão aí, né? Que pode chamar você e conversar com você, amém? Então você vai prestar atenção naquilo que Jesus quer falar nessa noite. Aos voluntários que estão aqui nessa noite, que vão me ouvir de novamente, amém? Preste atenção que Jesus, a palavra dele nunca volta vazia. Parece que é a mesma ministração, que é os mesmos louvores, mas Deus sempre faz algo de diferente, amém? Abra então, por favor, Mateus capítulo 7, versículo 15. Estamos encerrando, né, na penúltima ministração dessa série de mensagens sobre a casa, sobre a rocha. Na verdade, tem terça e do próximo domingo ainda, né, tem mais 2 ministrações aqui sobre esse tema, sobre o Sermão do Monte, tá? Irmãos, se você todos os dias pegar e ler esses 3 capítulos, Mateus capítulo 5, 6 e 7, você vai ver o quanto Jesus vai te ensinar a você viver plenamente para Ele, amém? Vou ler na Nova Almeida atualizada, amém? Preste atenção aí, mesmo sentados em reverência à palavra do Senhor Jesus, vou ler aqui para você prestar atenção. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com o que, gente? Amém. Que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém, a árvore que má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois pelos seus frutos vocês os conhecerão. Feche seus olhos, por favor, por gentileza. Davi vai dizer, no momento da vida dele: fui moço, eu fui moço, agora eu cheguei numa idade madura. Não está assim, está ensinando para você, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem ele, nem a sua casa. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus está cuidando de cada detalhe. Não deixa que a ansiedade desse mundo, não deixa que as preocupações dessa casa, dessa vida, de tudo que você tem, venham roubar a esperança e a perspectiva que você tem em Cristo Jesus. Continua fazendo aquilo que o Senhor Jesus, Ele não trouxe você até aqui. Ele não trouxe você até aqui. Irmão, vou abrir meu coração aqui. Senhor, eu estava um pouco preocupado nessa sistemática de 2 cultos. A pastora Priscila foi dar um spoilerzinho aqui. Preparem, mulher, ano que vem tem coisa linda para vocês. Foi olhar um espaço. Eu fiquei em casa sozinho. Os meninos foram para a casa da minha tia. Eu fiquei assim: Deus, o que é isso? E Deus brada no meu coração e fala assim: eu vou sempre te levar no lugar onde você vai ter que sempre confiar em mim. E eu tenho certeza que Deus também faz isso com você. Deus sempre vai nos levar a lugares onde nós temos que confiar mais nele do que naquilo que o homem tem para fazer. Deus vai sempre nos levar nesse lugar.
Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é bons frutos. Quem produz bons frutos? Amém? Diga comigo, bons frutos são produzidos por boas árvores. E eu sou uma boa árvore. Você é uma boa árvore. Mas não se iluda. Fala para a pessoa que está do teu lado agora, não se iluda. Cristo disse que sem mim você nada pode fazer. Então sem Ele, irmãos, você não pode produzir nada de bom. Sem Ele você não produz nada de bom. Eu quero começar essa mensagem aqui trazendo uma estatística. Vocês sabiam que em 2022, o último censo trouxe uma informação que 26,9% da população brasileira se declarou evangélica. Irmãos, nós estamos vendo uma crescente em homens e mulheres, famílias que se dizem que são evangélicas. E quando nós falamos evangélicos, nós estamos falando de pessoas que professaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Mas quando a gente vai olhar para suas vidas, nós vemos que há pouquíssima profundidade nisso. Por quê, pastor? Porque se isso fosse verdadeiramente verdade, irmãos, que nós estivéssemos professando uma fé evangélica protestante, mas tivéssemos uma vida completamente transformada, nós estaríamos vivendo um avivamento muito grande. Nós estaríamos vivendo um avivamento poderoso. Pastor, o que é que isso tem a ver com a mensagem, o texto que você leu? Você vai entender agora, irmãos. Você vai ver agora que os números mostram algo e a vida que nós vivemos mostra outra. Irmãos, os números mostram uma informação e a vida que eu levo quer dizer outra. Além de pastor, eu também trabalho secularmente, sou militar. E quando a gente vai ver, irmãos, quando a gente vai ver verdadeiramente, não estou falando do meu ambiente de trabalho, eu não sei no seu ambiente de trabalho, talvez você seja Uber, talvez você seja professor, talvez você seja um empresário, eu não sei, mas quando a gente vai ver, irmãos, há pouquíssima profundidade de uma vida transformada com Cristo. Eu sei que quando nós nos convertemos, nós temos alguns problemas. Vou falar alguns problemas, pastor. Eu tenho dificuldade, eu ainda falo palavrão. Irmão, isso Jesus vai tirar todas essas porcarias da tua boca, sim ou não? Amém? Pastor, eu sou recém-convertido e ainda eu gosto de tomar uma cerveja. Continua vindo para a obra do Senhor, continua vindo para a casa do Senhor e Deus vai continuar te dando estratégia. Pastor, eu sou cristão, mas eu ainda tenho o vício de fumar, não consegui me libertar disso ainda. Eu acredito, se você continuar nos caminhos do Senhor, Deus vai fazer uma boa obra na tua vida, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para continuar. Quantos podem dizer um amém? Então, irmãos, o segredo é, pastor, igreja, todos os dias, se entregar ao Senhor Jesus Cristo como sacrifício vivo. Aqueles cristãos que dizem, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqueles que foram crucificados com Cristo, eles já crucificaram suas paixões, já crucificaram seus desejos, já crucificaram tudo. Irmãos, preste atenção aqui para você conjecturar. Esses dias eu estava trabalhando e uma pessoa que nos visitou aqui na igreja, você não conhece, por isso posso dar um exemplo. Pastor, fulano de tal gosta muito de vir, mas ele gosta de vir muito para a igreja nesse período, de junho para julho, ele não consegue se curar, ele vai para um forrozinho lá em Campina Grande, em Caruaru. Ele não consegue, pastor, se segurar porque ele ainda não teve uma vida completamente transformada ao Senhor. As pessoas ainda não se entregaram por inteiro ainda ao Senhor, por isso que eles estão ainda lutando com as suas paixões e desejos. Por isso que nós temos um bom número de pessoas que se titulam evangélicos, mas ainda não tiveram a sua vida transformada. Vocês estão entendendo isso aqui, sim ou não? Então eu estou querendo falar sobre isso, sobre cerca de salvação.
Irmãos, a salvação, ele não é algo que nós conquistamos, mas Cristo conquistou por nós naquela cruz. Efésios capítulo 2, versículo 8, não vem dizer que não vem por obras, mas vem de Deus. A graça da salvação é um dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, mas é um dom. Que é um dom, pastor? É um presente que Deus nos deu. Quantos estão entendendo isso aqui? É um presente que vem de Deus. Então você já entendeu acerca da salvação. Você já entendeu que aquele ato que aqueles adolescentes e jovens tomaram aqui no início do culto, eles declararam que Cristo é o Senhor e também Salvador da sua vida. Amém, gente? Porque muita gente quer que Cristo seja o Salvador, mas não quer que seja o Senhor de suas vidas. Aqui não, aqui a gente tem um pacote completo. A gente diz que é o Senhor e Salvador. Muita gente quer a boa parte, quer que vir para o céu, mas não quer que Jesus seja o Senhor de suas vidas. Não quer que Jesus Cristo domine a sua vida, não quer que Jesus governe a sua vida. E aqui é o pacote completo, aqui não tem pela metade. Amém, gente? Então, Cristo nos salvou, mas também Ele nos alertou algo poderosíssimo. E o primeiro ponto dessa mensagem é falsos profetas. Irmãos, alguém já ouviu algum meme no Instagram, redes sociais, alguma coisa? Já viu deturpando a igreja e tudo que nós temos? Se alguém já viu lá, por favor, levanta a mão. Alguém já se entristeceu com isso? Levanta a mão. Demais. Se você não se entristeceu por isso, talvez você não levantou a mão, é porque talvez você ainda não sinta o amor pela obra do Senhor. Porque eu me envergonho, mas eu não me escandalizo. O que é isso, pastor? Eu me envergonho por tal atitude, mas eu não deixo de seguir ao meu Senhor. E vi aos domingos, às terças, às quartas, às quintas, o domingo, não importa o dia, dizer que eu levantar a minha bandeira e dizer assim: eu sou de Jesus Cristo, eu sou do Senhor e não vou abrir mão disso. Amém? Vocês estão entendendo isso? Porque quando você pega a palavra de Deus, meus irmãos, primeira coisa que diz assim, você está vivendo para o Senhor, mas o que é que as pessoas dizem? Tu viu lá o pastor que roubou a igreja? Tu viu lá o outro fulano de tal que se deitou com a mulher do outro? É assim ou não é assim, gente? Por favor, me ajuda a pregar. É assim. Porque as pessoas querem diminuir aquilo que Cristo fez. Mas eu digo para você, irmãos, nenhum escândalo, nenhuma vergonha pode ser maior do que a vergonha da cruz. Cristo foi para a cruz envergonhado por mim e por você naquele lugar. Por isso que nós não nos escandalizemos por isso. Quantos estão entendendo isso aqui? Mas Cristo nos alertou que viriam falsos profetas, que tinham aparência de homens de Deus, de mulher de Deus, pregavam bonito, cantavam bonito, eles oravam em língua, eles falavam tudo, operavam milagres. Mas vai chegar naquele grande dia que Jesus vai dizer assim: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Irmãos, vai acontecer. Isso vai acontecer, irmãos. Mas eu também desejo, irmãos, pastorear uma igreja que não está numa bolha. Minha mãe, eu tenho visto que Jesus está chegando na minha casa, na minha família, irmãos. Quando menos espera, a minha família está aqui cultuando. De manhã eles vão para a igreja católica, de noite eles vão para o culto. Que mistério é esse, pastor? Eu não sei te dizer que mistério é esse. Mas eu creio que aquele que começou e fez uma promessa para mim, que enquanto eu cuidasse das coisas dele, ele estaria cuidando da minha família. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo está fazendo. Quem pode ter um amém? Amém? E eu creio que Jesus está trabalhando na minha casa, Jesus está trabalhando na tua casa, Jesus está trabalhando, irmão. Enquanto nós estivermos com os joelhos dobrados, Jesus quer salvar o povo. Amém ou não amém? Mas, gente, eu não quero. Minha mãe estava dizendo que ela não me criou para sentar numa bolha. Ela criou eu, meu irmão, minha irmã, para o mundo, para sofrer, para passar por bullying, né? Agora é bullying, antigamente, né? Tá abusando, amanhã tá abusando de mim, tá mangando de mim. Antigamente, hoje é tudo bullying, né? Me chamou disso, me chamou de pretinho, me chamou daquilo outro, né? E minha mãe, vai lá. E se chegasse apanhado em casa, apanhava de novo, sim ou não? Lá era assim, meu irmão. Né? Ela me criou para o mundo. Hoje eu não posso dizer para o meu filho, dá vontade de dizer, mas eu não posso dizer isso para ele, né?
Então, meu filho, vai lá, perdoa. A gente vai ensinando os nossos filhos a caminhar nos caminhos do Senhor. Mas Cristo, Ele nos alertou, irmão, que existiriam e viriam falsos profetas. E isso não é apenas que Cristo falou, irmão, isso é desde o princípio. Vamos falar de Balaão. Quem se lembra de Balaão? Balaão foi o profeta que Deus usou uma jumenta para poder falar com ele. E mesmo assim ele desobedece e vai desobedecer ao Senhor e vai fazer aquilo que Deus não disse para ele fazer. E quantos de nós estamos aí nesse mesmo caminho? Mas eu estou só falando ainda de salvação. Mas Cristo puxou um gancho aqui e falou assim, ó, nesse meio tem falsos profetas. Falsos profetas. Abra aí, por favor, Judas capítulo 1. Judas, na verdade, só tem um capítulo. Versículo 3. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Me ajuda. Antes de Apocalipse. Amém? Para você não ficar aí procurando. Judas, versículo 3, vai dizer assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-lo a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pasmem. Judas, o qual os teólogos acreditam que foi o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, como ele se anuncia, ele diz que ele nem se anuncia como irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz escravo do Senhor, servo do Senhor. Ele começa dizendo, olha só, eu queria falar sobre salvação, como eu estava falando para vocês outrora, mas ele apela para a igreja a perseverar e lutar pela fé. Por que isso, pastor? Porque ele sabia, irmão, que o primeiro amor é lindo, maravilhoso. E quando você vê algumas coisas de errado, a primeira coisa que você tem a fazer é o que, gente? A esquecer e ir embora. E dizer assim, poxa, eu não quero saber nada disso. Eu não quero mais saber disso. Eu não quero mais saber daquilo outro. Eu não quero saber nada de igreja. Como se as igrejas fossem todas iguais. Como se o pastor fosse tudo igual. Existe, marceneiro salafrário, existe advogado salafrário, existe médico, todas as profissões, mas quando se envolve de igreja, as pessoas dizem que não tem mais jeito. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos orienta desde o princípio, cuidado com os falsos profetas. E no versículo 4 ele continua dizendo, pois certos indivíduos, presta atenção, gente, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se filtraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Irmão, pasme, alguém viu ali, algum detector ali na porta da igreja? Olha para lá, por favor, à minha direita aqui. Tem algum detector lá para dizendo quem é falso e verdadeiro, irmão? Não. O pastor Rodolfo pode separar o joio do trigo? Não. A gente não tem isso. Ou você é verdadeiro, você não é, né? Não tem aqui o teste, quem gosta de assistir filme aí, que eu acho que a maioria dos homens fica aqui, né? Que tem um negócio de filme que fala assim, quando a pessoa está mentindo, está falando a verdade, né? Aparece uma luz vermelha, outra luz verde, né? A gente não tem isso daqui, o que a gente tem aqui é o Espírito Santo de Deus, testificando no nosso coração, dizendo assim, ó, porque Ele continua falando. Quem crê que Deus continua falando? Deus, Ele não se cala, irmão, Ele continua falando. Mas o que cabe a nós é o que, gente? É nós vigiarmos. Irmãos, nós temos recebido aqui nessa igreja irmãos vindo de outras denominações, vindo de outros lugares, vindo de igrejas diferentes, de teologias diferentes. Irmãos, teologia nós alinhamos, mas caráter nós não conseguimos alinhar. O caráter é algo que só quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Quanto podem dizer um amém? Teologia nós falamos, já vamos falar aqui, a igreja do Nazareno é a igreja armínio wesleyana. O que é que você crê, pastor? Nós cremos que uma pessoa pode cair da graça. Nós acreditamos, irmão, que se você não perseverar da fé, a eleição ela existe, mas ela é condicional a se eu ando ou eu não ando na presença do Senhor. Vai esse negócio aí de ficar uma vez salvo, sempre salvo, que quando você começar a não se lambuzar no pecado, para você vai ver, você vai para o céu, você vai para o inferno. Você vai aí, ó, para onde não é o nosso destino. Deus quer que o povo tenha uma vida de santidade.
Quantos podem dizer um amém? Eita Jesus. O povo, Deus quer que o povo dele tenha uma vida de santidade. Deixa a tua Bíblia aberta em Judas aí. Olha aí, que vai dizer no versículo 11. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim. Ó, Caim fez o que, irmão? Caim matou o irmão dele. Por quê? Por inveja. Caim era um falso irmão ou um verdadeiro irmão? Ah, irmão, tem muita gente matando o outro por inveja. Tem muita gente, pastor, está pegando a pedra. Não, irmão, com palavras matando o sonho, destruindo propósitos que Deus tem, irmãos. Falsos irmãos. Olha só que ele vai continuar. Movido por ganância, caíram no erro de Balaão. Irmãos, o erro de Balaão, sabe o que foi? Os príncipes de Amaleque chegaram para ele e ofereceram dinheiro. Na verdade, anciãos. Depois foram os príncipes e Balaão foi movido. Irmãos, eu digo para você que a obra do Senhor aqui, ela não tem preço. O preço de que nós temos aqui foi o preço conquistado na cruz do Calvário. Pastor, aqui não tem irmão que ganha mais, que ganha menos, porque tem lugares, né, que existem pessoas que tem um grupo que talvez tenha uma melhor entrada da igreja. Ainda bem que eu não sei nem quem ganha e quem não ganha e quer mandar na igreja, que quem manda é Jesus Cristo de Nazaré, amém? Que dá direcionamento, que Ele aponta e nós vamos no caminho que Ele manda, amém? Então olha só, diz assim, caíram no mesmo erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Irmãos, olha o exemplo que Judas dá. Estes são como rochas submersas nas festas da fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. Olha só, preste atenção. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento. São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Irmãos, nós cremos que as pessoas, né, andaram num tempo na presença do Senhor, mas não perseveraram nas palavras do Senhor. Quem conhece, irmãos? Alguém que foi benção, amém? Já profetizou. Você já viu aquela pessoa fazer tantas coisas? Irmão, já vi muita gente. Mas depois a pessoa diz assim, chega para você e diz assim, pô, esse negócio de igreja não serve para mais nada não. Aí vem com aquele balde de água fria, né? Não é isso que faz? Pô, não sei como é que você fala assim, pô. O que você está fazendo lá naquele lugar? Você viveu na igreja o tempo inteiro, você só está no trabalho que você está porque você era menino de oração, ia para a igreja, tua mãe e teu pai orava por você, você chegou na universidade, você fez o que você fez, e hoje Deus te colocou em lugares maiores. A primeira coisa que você faz é virar as costas para Jesus, falar mal da igreja, falar mal de alguém. Irmãos, eu sei que tem pessoas que não dão um testemunho verdadeiro, mas eu quero falar com você nessa noite e dizer assim, vale a pena. Vale a pena. Abra para mim, por favor, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Diz assim, amados, não creiam em qualquer... Desculpa, eu falei 1 Timóteo, eu falei 1 João. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Irmão, preste atenção para mim. Se você está fazendo pix para profeta que vai no morro, no monte, pedir oração e você manda pix, você não conheceu a palavra do Senhor ainda. Eu fico imaginando, irmão, como é que tem pessoas que fazem isso, que tem a cara de pau,
de ir para monte e dizer assim: se eu fizer uma oração para você, ou você não leu ainda na palavra do Senhor, que diz que o véu foi rasgado de cima a baixo e você tem pleno acesso a Ele, você pode dobrar os teus joelhos, você tem acesso a Ele, você fala com Jesus, você pode até ligar para o seu pastor pedindo oração, mas como amigo, mas quem vai resolver o teu problema não é o pastor Rodolfo, mas é o supremo pastor que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que sabe das tuas necessidades, que sabe a quantidade de cabelos que você tem, que sabe o que você está passando, que sabe tudo sobre você. E como é que você está acreditando nessas asneiras ainda, irmão? E ainda compartilha. Me ajuda, irmão. 1 João capítulo 4, versículo 1 vai dizer assim: amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo meio do mundo. Irmãos, os apóstolos, Cristo falou, os apóstolos falaram, e por que ainda você se escandaliza ainda e dizer que andar nos caminhos do Senhor é balela? Dizer que fazer parte da igreja, irmãos, não é isso que nós queremos. Os lobos são ferozes e perigosos, vestem-se como os pastores, mas estão à espera para atacar as ovelhas do Senhor. E eu venho dizer para você, irmãos, que aqui não tem nenhum lobo, aqui tem um pastor que chora por você, que se compadece por você, que ama a sua vida, que intercede por você. Aqui não tem lobo, aqui tem pastor que sabe o nome das ovelhas, que quer o seu bem, que quer que Deus te prospere a tua casa, que quer que Deus prospere o teu negócio, que quer que você entre na universidade, que quer que você seja um homem ou uma mulher de Deus, que você viva os seus sonhos, que você viva os projetos que Deus tem para a tua vida. Amém ou não amém? Eu me alegro, irmãos, com aquilo que o Senhor tem. Eu não sou lobo, eu estou aqui para falar sobre aquilo que Deus tem para você. E pastor, e como é que nós vamos saber diferenciar, sim ou não? O segundo ponto da mensagem é: os frutos falam por nós. Os frutos falam por nós, igreja. Os frutos falam por nós. Nós estamos falando de caráter. Caráter. Do primeiro para o segundo culto, eu estava comentando ali com o irmão. Quantas vezes nós vimos dentro da casa do Senhor, agora não estou apenas falando de pastor, estamos falando agora de igreja. Nos escandalizamos porque vemos pessoas sem caráter, pessoas que não têm testemunho nenhum da obra do Senhor, pessoas sem caráter falam algo e não cumprem, nem assumem a responsabilidade dos seus erros. Por isso que dentro da igreja do Nazareno, Armínio, porque nós cremos que a pessoa pode destituir da graça, a pessoa tem que perseverar na graça. E o wesleyano, porque nós cremos que o batismo com o Espírito Santo não é evidenciado por falar em línguas, mas pelo fruto do Espírito em nós. É o caráter, irmão, transformado. É o caráter, irmão, transformado. Ah, pastor, vocês não creem no dom de língua? É claro que nós cremos, irmãos. Claro que nós cremos, mas nós cremos muito mais que um cristão transformado por Deus. Ele tem o fruto do Espírito Santo dentro do seu coração. Ele tem amor, domínio próprio, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ele anda conforme a palavra do Senhor, igreja. Quantos podem dizer um amém? Chega desse negócio, comprou e não pagou, tem mau testemunho no trabalho, fala e não cumpre. Você é um fruto do Espírito Santo de Deus para esse tempo. A pregação como essa não tem muito glória a Deus e aleluia. Agora fala de dinheiro, agora fala que você vai ter uma casa nova. Ah, irmãos, podem me tirar tudo, mas eu não vou mudar a mensagem que meu Jesus me manda pregar. Fala, poxa, igreja, preste atenção naquilo que o Senhor está dizendo. Preste atenção naquilo que o Senhor está dizendo. Por quê, pastor? Por que vocês estão falando isso? Porque nós somos uma igreja madura. Uma igreja madura é uma igreja que não se escandaliza com qualquer coisa. Uma igreja madura é uma igreja que fala sobre santidade, que não se escandaliza quando as coisas acontecem aí afora. Antes da oração estávamos orando para a guerra que Israel está.
Você está orando para isso, igreja? Você está vendo isso aí? Ou você está no teu Instagram aqui, ó, indo para cima, rolando para cima e não está vendo nada que está acontecendo no mundo? Você acha que a igreja, a tua vida, tudo é apenas a tua casa, teu filho, a tua família? Não, irmãos. Deus nos chama, e Ele diz no versículo 16, Mateus 7,16, vai dizer: vocês reconhecerão os seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de erva daninha? Irmão, pode até demorar um tempo, mas o fruto vai aparecer, ou seja bom ou seja ruim. Aqui eu já estou nessa igreja, eu cheguei aqui nessa igreja, a igreja continua sendo uma criança, né? As crianças de 5 anos já foram lá para o nosso kit. Mas talvez eu cheguei, né? O Theo está com quantos meses, papai? 9. Eu cheguei aqui nessa igreja, a igreja casa era mais novinha que o Theo. Peguei a casa no colo. Então já tem um bom tempo aqui nessa igreja. A liderança da igreja já sabe quem eu sou. A liderança da igreja já sabe das minhas falhas, já sabe das minhas limitações, mas a liderança da igreja pode reconhecer que aqui não tem um falso profeta, aqui tem um verdadeiro profeta, um homem de Deus, uma família que quer ao bem dessa igreja, que quer que você prospere, que quer que você, irmão, por isso que você não pode ser precipitado. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, diz assim, ó, não se precipite e não coloque as mãos sobre a cabeça de alguém precipitadamente. Porque, irmãos, quando nós agimos precipitadamente, nós estamos negligenciando uma coisa chamada fruto. Por isso que quando as pessoas chegam aqui nessa igreja, nós temos que essa pessoa tem que chegar, passar pela nossa base, passar pelos nossos fundamentos, tem que passar pelo setup, tem que passar por todo um processo, porque já tem um tempo. Aí a gente vai conhecendo, se a pessoa vai dar um BO, se a pessoa vai começar já a falar mal do fulano, então a gente está aqui, ó, vendo quem está passando. Vocês estão entendendo isso, gente? Porque nós estamos vivendo algo maravilhoso, e Cristo falou, tenham cuidado, porque eles vão se disfarçar, eles vão chegar aqui, pastor, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo outro, e assim vai ser em todos os lugares onde tem uma obra do Senhor. E pastor, por que as pessoas ficam errando isso? Irmãos, porque eu creio que esses homens e mulheres são ardilosos, eles sabem enganar as multidões. Esses dias já faz um tempo, a minha mãe me liga desesperadamente e diz assim, tua tia queria fazer uma consulta, vê se dá o jeito aí e paga o plano dela. Olha só, igreja, preste atenção. Rapidamente eu entrei na internet e coloquei lá o plano, né, App Vida, coloquei lá na internet, irmãos, sem brincadeira nenhuma, cliquei no primeiro link. Quando eu clico no primeiro link, automaticamente me chega uma mensagem no meu celular com o WhatsApp da App Vida, tudo App Vida. Mas sabe o que era? Era fraude. Era fraude. Nós fomos para a justiça e erradamente nós pagamos o boleto de R$ 1.200. Irmãos, eles são ardilosos, eles sabem enganar, eles sabem chegar no momento de dificuldade. Sabe aquele momento que você está passando por dificuldade? Sabe aquele cara que está fazendo dificuldade, o casal está passando por dificuldade e o infeliz está vindo com mais palavras, mas ele não está afim de que você se reconcilie com tua esposa, ele está afim de pegar a tua mulher, ele está afim de falar algo. Irmãos, é algo terrível. Ele não está querendo vir a reconciliação do casal, ele está vendo uma oportunidade de ter bom proveito naquilo, de ter um bom proveito naquilo. Então eles sabem agir e enganar as multidões. 2 Coríntios, preciso correr, irmão. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, vai dizer assim, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolo de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Irmãos, presta atenção para quem você vai abrir o teu coração. Ontem nós tivemos um momento muito importante. Como é que foi, jovem adolescente? Qual era o nosso tema, o nosso culto aqui? Como é que era? Fala coração, né? A gente estava ensinando para os adolescentes, para os jovens, falando sobre relacionamento, estimulando. Nós não estimulamos os nossos adolescentes a namorar. Dependesse de mim, adolescente nessa casa não namorava.
mas nós temos que ensinar. O segundo ponto, irmãos, que eu vejo que as pessoas são enganadas porque não querem a verdade. Oséias 4:6 vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo de Deus perece por não querer ter tempo na palavra de Deus. Quer viver de assistindo ministração do YouTube. Irmão, se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, olha, preste atenção aqui. Tem crente que tem 10, 15 anos de vida cristã e nunca leu a Bíblia de capa a capa. Se você ler 3 capítulos por dia, você vai chegar no final do ano, você vai ter lido a Bíblia inteira. Você vai ter lido a Bíblia inteira. Irmãos, olha só, estão à espreita de uma brecha para agirem com maldade. Eu acredito, irmãos, que eles sempre veem dessa maneira. E abra para mim, por favor, aí 3 João, capítulo 1, versículo 9. Vai dizer assim, 3 João 1, 9. Vai dizer assim: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, olha só, guarda esse nome, que gostava de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida, pois isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica. Isso quem falou, sabe quem foi? Joãozinho, o apóstolo do amor. Joãozinho está dizendo assim, ó, Diótrefes, quando eu chegar aí, irmão, tu vai se ver comigo. Quando você chegar aí, você vai chegar e vai se ver comigo. Você que gosta, olha só, você que gosta de exercer primazia entre os irmãos, no versículo 10 vai dizer assim: por isso, quando for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras de calúnias, e estão satisfeitos com isso, e ele não recebe mais os irmãos, impede que eles querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amados, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o que é bom procede de Deus, e quem pratica o que é mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, olha só, ele dá um exemplo de Diótrefes, e agora ele dá um outro exemplo de Demétrio. Todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque você vai escolher, ou tu vai olhar para quem produz maus frutos, ou você vai olhar para quem produz bons frutos. Ou você vai se escandalizar, ficar na tua igreja, ficar na tua igreja não, desigrejado, crente visitando a igreja, ou você vai se envolver completamente na obra. E o que é que você tem a dizer para mim, pastor, nesse momento? Não se escandalize, viva o evangelho. Não se escandalize, viva o evangelho. Irmãos, no versículo 17 vai dizer assim: semelhantemente toda árvore que dá bons frutos, mas a árvore mal dá frutos ruins. Irmãos, glória a Deus, no meio da caminhada eu vi alguns homens dando maus testemunhos, mas também eu vi vários homens de Deus sofrendo por causa do evangelho, que não abriram mão do seu chamado, que não abriram mão daquilo que o Senhor vos confiou, que não abriu mão daquilo que o Senhor confiou, irmãos. Olha só, gente, abra para mim, por favor, Atos capítulo 20, versículo 17. A gente vê, irmãos, tantas coisas, tantos problemas. O fulano de tal caiu. Na verdade ele não caiu, ele já estava caído. Ah, o fulano de tal adulterou. Não, ele já estava vindo ali, ó, adulterando. Pastor, o que é que você faz? Todos os dias, irmãos, uma vida constante de oração, uma vida onde Deus apresenta a minha vida ao Senhor, para que Deus cuide da minha vida. Pastor, isso serve só para você? Não, isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para todo mundo. Isso serve para todo mundo que quer andar nos caminhos do Senhor, irmãos. Isso serve para todo mundo. Olha só que vai falar aqui, por gentileza. Atos 20, versículo 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrasse com ele. Quem pediu, a igreja? Paulo pediu para os presbíteros. Quem eram os presbíteros? São os responsáveis pela igreja, são pastores mais experientes. E diz assim: quando chegaram, Paulo
lhes disse: vocês sabem de como me conduzi entre vocês todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas de judeus. Irmãos, se por um lado nós temos maus testemunhos, por outro lado nós temos testemunhos de homens e mulheres que não abriram mão daquilo que o Senhor vos confiou. Se por um lado, irmãos, nós nos envergonharmos e dissermos: não vale mais a pena, não é isso que Cristo tem falado. Cristo tem dito para mim e para você: fique firme. Fique firme, coloque os seus olhos. Meu desejo, minha oração nessa noite é que você tire as escamas dos seus olhos e coloque os seus olhos fixos em Jesus e continue uma vida de fé, uma vida firme nos caminhos do Senhor, e não desanime daquilo que Deus tem para você. Quantos podem dizer um amém? Paulo chama os presbíteros, ele está em Mileto, ele está indo para Jerusalém. Para chegar lá, irmão, olha só, nesse mesmo capítulo, Atos 20, versículo 23, vai dizer assim: exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Você crê, irmão, que ainda nessa geração existem homens e mulheres como Paulo, como Pedro, como João, como os apóstolos, irmãos, que não estão interessados naquilo que você tem no teu bolso, não estão interessados naquilo que você pode proporcionar, mas querem ver Cristo na tua vida, querem ver Cristo na tua casa, querem ver você vivendo o Evangelho, amém ou amém? Que querem ver você vivendo uma transformação por inteiro. Olha só, irmão, no versículo 28 vai dizer assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Olha só o que ele vai dizer no versículo 29, coloca aí por favor. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Paulo, olha só, Cristo falou dos falsos profetas. A gente leu o exemplo que João falou. A gente agora está lendo o exemplo de Paulo, que fundou a igreja de Éfeso. Está dizendo assim: eu estou indo para Jerusalém entregar a minha vida como um sacrifício vivo, mas eu sei que depois da minha partida virão lobos que falarão e falarão qualquer coisa, que vão para aqui, abocanhar as ovelhas do Senhor. No versículo 30 ele diz assim: e até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás de si. Irmãos, portanto vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de demonstrar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, preste atenção no 32, eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. No 33 ele vai dizer assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Irmãos, é tão bom pastorear com o coração guardado no Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque vai chegar no meio da obra, vai chegar os Ananias e Safiras, querendo agradar algo, mas o Espírito Santo continua dizendo, falando mesmo, assim como falou no coração de Pedro. Irmãos, nós temos que guardar. Você acha que nessa caminhada a gente já não passou por isso? Irmãos, vocês não têm noção de quantas pessoas se oferecem para vir aqui ministrar nessa igreja, de quantas pessoas chegam para se oferecer para nessa igreja ministrar. Só que aqui não é um palco, aqui não é show, aqui é culto, aqui é onde a palavra do Senhor é pregada, aqui é onde dá transformação de vida. Aqui não é para ter seguidores, mas ter discípulos autênticos do Senhor Jesus, que já negaram a sua vida para viver para Cristo. E se nós quiséssemos, irmãos, digo para você com toda certeza, nós estaríamos no meio gospel e cada semana viria aqui. Sabe por quê? Porque estrutura nós temos, equipamento de som nós temos, público nós temos,
Irmãos, mas nós não queremos, irmãos, de maneira nenhuma. Sabe aquele negócio? Sabe quando você quer colocar a carroça na frente dos bois? Se vier alguém desses famosos que estão aí fazendo, você pode ter certeza que Deus alinhou, que Deus colocou. Eu não tenho nada contra com isso, mas a visão que Deus colocou no meu coração é que aqui é lugar de verdadeiros pastores, que aqui não é de show gospel, aqui é lugar de adoradores que adoram o Espírito em verdade. Aqui é pessoas que são transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Quanto podem dizer um amém? E eu creio que quando nós estivermos nesse caminho, Deus vai abençoar com bênçãos sem medida na nossa vida financeira, na nossa vida, em todas as áreas da minha vida e da sua vida também. Pastor, e para aqueles que o Senhor falou do mau e do bom exemplo, daqueles que dão um mau exemplo, o que é que o Senhor vai fazer? Eu não, mas a palavra do Senhor nos diz que já existe uma condenação, irmão, para isso. Eu quero já chamar o louvor, por favor. Mateus capítulo 3, versículo 10 vai dizer assim: o machado já está posto à raiz, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. E eu creio, irmãos, que eu não estou de frente de uma igreja que dá maus frutos. Eu estou falando de igreja, não estou falando agora de denominação, estou falando de mim e de você. Eu estou falando de igreja que nós queremos dar bons frutos. Quem quer dar bons frutos aqui nesse lugar? A árvore que dá bons frutos não é aquela que é cortada e lançada no fogo. É aquela onde o Senhor Jesus Cristo confia ainda mais e dá bênçãos sem medidas. E no versículo 20 o Senhor Jesus diz assim: assim pelos frutos vocês os reconhecerão. Você quer conhecer alguém? Quando você quer conhecer alguém, você quer comprar alguma coisa na internet, o que é que você faz? Você vai lá nos comentários, sim ou não? Sim ou não, não é assim? Quem gosta de comprar na internet aqui? Eu compro um monte de coisa aqui para a igreja aqui, né? Vitória compra, né? E Marconi paga. Amém? Eu vou lá nos comentários e vou falar assim: é bom vendedor, entrega no prazo. E quando você quer conhecer uma pessoa, você tem que perguntar para quem está bem pertinho dele. Se for casado, você tem que perguntar para a mulher, ou vice-versa. Como é que é o fulano dentro de casa? Se for solteiro, você tem que perguntar para a mamãe, para papai, se é bom ou se é mau filho. Porque pelos frutos nós seremos conhecidos. Pelos frutos nós seremos conhecidos. Como é que você vai conhecer o Rodolfo? Você vai conhecer o Rodolfo da maneira como ele é. Vai conhecer o Guilherme da maneira, quem perguntar, quando eu tenho que perguntar para quem é o Guilherme, eu tenho que perguntar para a Patrícia. Não adianta perguntar aqui para o adolescente, porque aqui na igreja, irmão, é tudo muito fácil. É assim ou não? A gente chega e dá uma tapinha nas costas e diz assim: olha, tá tudo bem, tá tudo massa. Aquele cara tão gente boa, tão gente fina. Mas por dentro, irmão, ó, ele era só uma farsa. Mas aqui nesse lugar, irmãos, eu creio que tem um povo do Senhor Jesus Cristo que não se escandaliza e quer gerar bons frutos e quer dar bons frutos aqui nesse lugar. Que não sobe nesse altar aqui, ó. Você pode ter certeza, esses caras aqui que estão aqui no altar, pode ter certeza, é cobrado. Quem está servindo é cobrado. Se você quer servir nessa igreja, por favor, vigie naquilo que você faz, nas tuas redes sociais, naquilo que você canta, naquilo que você prega, naquilo que você faz. Pastor, você é muito chato. Então vai servir em outro lugar, onde você pode fazer tudo isso, onde você pode dançar quadrilha, onde você pode fazer o que você quer, onde você vai para Caruaru, onde você vai para Gravatá. Mas aqui não, você vai para outro lugar. Aqui não, aqui nós temos uma vida lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, onde nós testemunhamos, onde nós pregamos, onde nós falamos. Ah, pastor, é muita cobrança. Então vai servir na outro lugar onde tem menos cobrança. Mas aqui nós queremos ser bons frutos, que apresenta a vida ao Senhor, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que não tem nada que testemunhar. Fica de pé e dá glória a Deus aí no teu lugar. Vamos lá, igreja, aplauda ao Senhor Jesus. Se for para Ele, aplauda ao Senhor Jesus. Feche seus olhos.